Bom dia, meu nome é Gerson da Silva Gomes, sou aluno da URCA, Universidade Regional do Cariri, do curso de Licenciatura Plena em Matemática. E venho através da disciplina Estágio Supervisionado 1 do professor Cicefran Carvalho apresentar uma proposta de atividade para ser realizada no sexto ano, com o objetivo de entender a multiplicação e divisão de frações. Aqui são as habilidades usadas nessa proposta, que é resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais e potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas com e sem o uso de calculadora. Os objetivos específicos são conceituar, resolver e elaborar estratégias de cálculo para multiplicação e divisão de números positivos na forma de fração. E o conceito-chave é a multiplicação e divisão de frações. E os recursos necessários para produzir essa proposta de atividade é folha de papel A4 branca e algumas atividades impressas em folhas, coladas no caderno ou não. Aqui a gente vai começar a explicar um pouco sobre as frações, entendeu? Qual fração representa a parte pintada de uma figura abaixo. Então aqui a gente tem a figura e um terço dessa figura está pintada. Na figura 2 ela está pintada por completa. Agora é uma pequena atividade que a gente vai apresentar para os alunos, para que eles possam entender melhor um pouco sobre esse conteúdo, né? Daniel está jogando um game em seu celular. O progresso do jogo a cada fase é medido através da seguinte figura. Aqui a gente tem a figura que vai representar o progresso do Daniel no jogo. À medida que ele vai passando, progredindo no jogo, as barras vão sendo pintadas de azul. Observe o progresso de Daniel. No primeiro dia, ele cumpriu 2/10 do jogo. No segundo dia, ele cumpriu o triplo do primeiro dia. No terceiro dia, cumpriu a terça parte do segundo dia. Aí represente na figura e escreva a fração que corresponde ao progresso do Daniel em cada dia. Daniel cumpriu a primeira fase? Vamos ver como podemos trabalhar com multiplicações e divisões de frações para representar os progressos feitos por Daniel. Não se esqueça de representar os números inteiros também como fração, o que significa calcular o triplo de um número escreva utilizando frações e multiplicações, o que foi observado no segundo dia do jogo. O que significa calcular a terça parte de um número. Escreva utilizando frações, o que foi observado no terceiro dia do jogo. Se no quarto dia Daniel iniciou a segunda fase e cumpriu um terço dela, como ficará a representação de barra que mede seu progresso? Sabendo que no quinto dia Daniel terminou a segunda fase em 2 horas e meia, ou seja, que está representado, né? Que é 5 por 2. Dividido o que faltava ele cumprir a fase por 5 meios e descubra quanto ele cumpriu por hora. Tente agora estabelecer uma regra para multiplicar e dividir frações. Então aqui, ó, a primeira fase eu achei bem fácil de representar. Como a figura já estava separada em décimos, foi só pintar duas partes. Foi no primeiro dia. Depois o triplo, que são 6 partes, que foi no segundo dia. E depois a terça parte de 6, que são mais duas partes. Assim eu pintei as 10 partes. E também notei que ele cumpriu a fase toda e representei as operações assim, ó. 2/10 vezes 3 dividido por 1, que dá igual a 6/10. Aqui 2/10 mais 6/10 mais 2/10 é igual a 10/10, que então vai ser 1. A segunda fase eu achei bem mais difícil para calcular um terço de 10. Precisei dividir 10 em 3 partes iguais. Assim eu pintei 3 pedaços e mais um terço do quarto pedaço. E eu notei que dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por um terço. Sei também que a parte que sobrou foi 6/10 e 2/3 de 1/10. Que fração isso representa? Eu tive uma ideia, se dividir cada pedaço em 3, ficamos com 30 pedaços. Cada terço de 1/10 é um 30avos.
Então, dividir por 3 é exatamente o mesmo que multiplicar por 1/3. Então, cada décimo são 3 dividido por 30 avos. E 6 décimos são 18 dividido por 30 avos. O que falta para cumprir frase é 20 sobre 30 avos. Mas como será que posso dividir 20 e 30 avos por 5 meios? Acho que descobri. No dia 4 foram 9 30 avos mais 1 30 avos, ou seja, 10 30 avos. No quinto dia faltava 20 30 avos para dividir por 5 meios. Eu multipliquei por 2/5, que é a fração inversa, deu certo, porque ele tinha 20 partes a cumprir. Em 5 pedaços de meia hora deu 4 partes a cada meia hora, ou seja, 8 partes por hora. E aqui está a representação, 20 dividido por 30 avos, dividido por 5, dividido por 2. Concluímos que para multiplicar frações, podemos multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Como a divisão é a operação inversa da multiplicação, multiplicamos o numerador pelo denominador e o denominador pelo numerador. Podemos utilizar uma regra prática. Repete-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda, que nem está representado aqui embaixo. Então, nessa aula, nós construímos o significado e um método para multiplicar e dividir frações, como os exemplos a seguir. Então, 3 dividido por 5 vezes 2 dividido por 7, então você vai juntar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. E 3 dividido por 5 dividido por 2 dividido por 7, então você vai pegar a primeira vezes o inverso da segunda. Então foi isso, pessoal.